Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito boa tarde. Começando agora mais um Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília, nesta quinta-feira, hoje 29 do mês de outubro. Outubro chegando ao seu final, num dia bastante quente, numa quinta-feira bastante quente. Espero que seja um ótimo dia para todo mundo. Você que está nos vendo nessa tarde e vai nos ver na nossa reprise logo mais à noite, às 20 horas. Muito obrigado, desde já um grande abraço. Programa de hoje, recebo o meu companheiro, sempre aqui do programa, Rafael Quaresma, coordenador do Procon de Santos. Boa tarde, Rafael. Como é que vai, Altair? Tudo bem? Boa tarde a você, a todos aqui que nos acompanham, nos assistem. Sempre uma alegria participar. Querido amigo Eduardo Filete, médico veterinário. Prazer recebê-lo aqui, Filete. Boa tarde a todos, né? Boa noite para quem está vendo a reprise. Realmente, com essa voz de radialista, me levou tempos de Rui Pantera, Altair de Marco, Beto Zarif, hein? Bons tempos, que essa voz que você abriu aí, essa voz de radialista, me lembrou aqueles tempos aí de Ana Costa, né? Muito boa. Boa lembrança. Boas lembranças e bons amigos, né? Começando mais um ponto de vista nessa quinta-feira, e só para atualizar os números do Covid no Brasil, números impressionantes de 158.468 óbitos. Muito grande o número, mais de 5.469.000 pessoas contaminadas. Esse número, pelos médicos especialistas, dizem que é 9 ou 10 vezes mais que isso. Não é um número real, isso aqui é um número oficial, mas os especialistas, infectologistas, dizem que isso chega a 9 ou 10 vezes mais que isso. Um número excessivo de pessoas. Estamos agora passando aí por um período também de apreensão, porque lá, né, na França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, toda a Europa, parte da Europa ali já começa uma segunda onda. Dizem alguns até a terceira onda nos Estados Unidos. Não dá para entender muito bem. Lockdown, a França já fala em lockdown. A gente vive momentos de apreensão mesmo já, depois de mais de 7, 8 meses aí convivendo com essa doença, com esse vírus. O medo é muito grande. Então, você que está nos vendo, você meu amigo, você minha amiga, tome muito cuidado, né? Use máscara todo o tempo possível, porque não é só o cuidado com você. Cuidado com você e cuidando do outro também. As pessoas que usam máscara é para proteger, se proteger e proteger ao outro. Então, o distanciamento social, o possível que der, a máscara sempre que possível, lavando as mãos com água e sabão e o álcool gel quando não tiver água e sabão. Vamos tomar todo cuidado. Meu companheiro também de todas as tardes, jornalista Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Altair. Só para complementar, Altair, usar máscara, adotar as medidas sanitárias pertinentes e também não jogar contra a ciência. Torcer para que a vacina venha, seja de onde vier, como você costuma dizer, Altair. Logicamente, com as devidas aprovações dos órgãos regulamentares, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ouvindo sempre os cientistas, e venha de onde vier, que a vacina seja bem-vinda, para pelo menos atenuar esse drama que já matou milhões de pessoas pelo mundo. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, pontodevista.baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Olha, ainda falando sobre a vacina, só para dar uma notícia aqui, que muita gente já viu, a Anvisa autorizou a importação dos insumos, né, que o Butantan, para que o Butantan possa fabricar as vacinas que são, na realidade, chinesa, né? Mas ela vai ser fabricada no Brasil. Então, a vacina brasileira, os insumos vêm da China e a gente fabrica aqui no Butantan, porque o Butantan tem aí uma larga experiência sobre isso, um know-how muito grande, já há muito tempo, de muito tempo, é respeitado no mundo inteiro o Instituto Butantan. E esses insumos que estavam aí, uma pendência de não vir, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que não ia, né, autorizar nada, a Anvisa, o presidente da Anvisa bateu a mão na mesa, deu um murro na mesa e falou, não, aqui quem manda é a ciência, aqui a gente vai seguir a ciência. Autorizou primeiro a importação daqueles 6 milhões de vacinas, né, da China. Essa já vem pronta, já devem chegar
estão chegando já até amanhã ou segunda-feira no máximo, essas vacinas já estarão no estado de São Paulo. E agora autorizou a importação dos insumos da Sinovac, né? Da vacina da Sinovac, para que o Butantan possa fabricar essa vacina aqui no Brasil. Claro, lógico que depois do último teste, depois que tudo for comprovado, não só da segurança, mas da eficácia dessa vacina. O Filete pode falar sobre isso. A gente se preocupa com duas coisas: tem segurança e eficácia, quer dizer, não vai fazer mal e vai proteger. É isso, Filete? Mais ou menos isso, né? Sim, até porque dirigente quando você é diretor de uma Anvisa, você não segue regras, você não está, por exemplo, sujeito a ser demitido por um presidente, nem por um governador. Quando você entra na Anvisa num cargo máximo, são 3 ou 4 cargos, ou era uma época que eram 6, tal, enfim, você não está sujeito você fica o seu mandato lá, a não ser que você faça um ato corrupto, alguma Sim. coisa você fica. Então, a decisão que você tomar, independe do presidente, do ministro, do STF, você toma a decisão para você ter liberdade no cargo, né? Então, realmente, é acima do presidente nessa questão de escolha, né? Eu acho que a única vacina que é preocupante é a vacina da Pfizer, que é recombinada, né? Recombitec, aquela que eles queriam vender para o Brasil, mas não queriam passar a tecnologia. Porque a vacina recombinada, ela vai entrar no DNA ou no RNA do seu, e pode acontecer modificações, né? Então, essas vacinas recombinadas, que são financiadas pelos milionários americanos, que é defendida pelo governo Trump e tal, são vacinas que nós temos um certo medo, porque são vacinas que podem mexer no DNA e no seu RNA. Essas vacinas inativadas, essas vacinas que é o caso da vacina da Sinovac, Isso, vacina da China. Vírus inativado, né? Você, de uma certa maneira, você mata o vírus, você corta as 2, 3 perninhas dele e tal, e ele já não pode fazer... Só porque você tem um vírus que é tipo uma baratinha, você corta as perninhas dele, ou senão você mata ele, ou morto ou inativado, né? Que ele não consegue causar doença. São vacinas de menor risco, ou seja, vacinas que o risco é pequeno. Tipo, lógico, tem pessoas que vão ter reações adversas, depende com até a substância que vai junto com a vacina. Sim. Se for alumínio, se for ovo, tal, a pessoa é alérgica, tal. Mas tirando os casos alérgicos, a gente pode ser alérgico a uma bala, a um chocolate, a um pastel, a uma jujuba. Tirando as pessoas que são alérgicas, que é uma hipersensibilidade individual da pessoa, do cachorro, do gato, enfim. Tirando essas questões, a vacina inativada não oferece riscos. Nós temos que só ver se ela vai funcionar bem, né? Porque como a gente faz o teste, embora, como você falou, o Butantan seja um órgão importante e a gente confia nos profissionais que lá estão, alguns testes foram pela questão da pandemia, né? Você teve um estudo muito maior sobre uma vacina, mas ao mesmo tempo teve que passar por cima de algumas situações de rua, porque não dá para você fazer uma vacina que demoraria 4, 5, 6, 10 anos em um ano. Então você tem que dar uma acelerada. E esperamos que, como sabemos que a inativada não vai fazer mal, que ela apenas não faça mal e esteja um efeito bom para que o organismo se defenda do corona, né? Ok. Bom, a gente ouviu aqui o médico veterinário Filete, eu, dentro da minha pequena, ou da ignorância nesse sentido da ciência, é bom ouvir as pessoas. Mas a gente está lendo muito, todos nós brasileiros estamos nos preocupando, nos inteirando muito dessas coisas. E eu tenho lido que a vacina da Sinovac, essa vacina que vem da China, que quando fala vacina chinesa, eu tenho um pouco de cuidado com isso, porque na realidade ela vai ser uma vacina brasileira, né? Ela vai ser feita no Butantan. Mas essa vacina que é fabricada na China, da Sinovac, ela é com um vírus inativo que a gente usa há centenas de anos, né? A China é há milênio, né? A China é há milênio, esse tipo de vacina. E porque a vacina é uma coisa que vem lá remota, né? Dos tempos lá de trás, né? Muito, há milênio a vacina é usada. Claro que de outras maneiras. A medicina chinesa é milenar, todo mundo sabe disso. Então, não tendo perigo já é um grande negócio, não vai ter nada que possa nos prejudicar. Agora, a eficácia é importante, porque a gente não sabe se funciona. E isso, como colocou bem aqui o Filete, uma vacina normalmente demora 4, 5, 6 anos, 10 anos para ser aprovada, a gente está aprovando aqui a toque de caixa, viu, Rafael? Então, a gente espera que realmente ela seja eficaz e a gente não sabe se vai precisar tomar todo ano ou se vai valer para a vida toda. Tem isso também. É verdade. Eu, lógico, ouvindo aqui, aprendendo com o Filete, né?
incluiria aqui, diria o seguinte, a boa recomendação de você também consultar o seu médico, né? Ouvir o seu médico e, obviamente, ter essa certeza em relação à vacina. Todos nós queremos uma solução para essa situação, mas a gente sabe que, às vezes, a pressa aqui é inimiga da perfeição. Então, claro, uma coisa é nós querermos a vacina, outra coisa é essa vacina cumprir os protocolos e ter não apenas, né, ausência de risco, como bem ponderou o Filete, mas também o alcance de uma eficácia, de uma efetividade que garanta ou essa imunidade ou essa proteção a cada um de nós. Então, sempre, né, cada um ali na sua área, a minha recomendação, aliás, falamos isso aqui, acho que numa outra ocasião, Altair, a recomendação sempre é que você consulte um médico, né, ouça o seu médico e veja com ele quais são os prós e contras da vacina, ainda mais com estas particularidades, peculiaridades, né? Às vezes a pessoa tem alguma questão de alergia, alguma, né, complicação ali individual, pontual, como disse o Filete. É importante, portanto, essa análise ou essa recomendação por parte de um profissional. O meu amigo Marcos, você toma a da China, da Rússia, de onde vier? Eu tomo a que vier primeiro e que tenha a devida certificação. Eu acredito na com ciência. certeza. E só para complementar... Pode ser a certificação lá de Brasília? Pode ser essa certificação? Não, mas dos cientistas, né, Filete? Você acabou de dar uma... Se o capitão colocar o Venha de onde vier, a ideia de Brasília. Se o capitão... Ô, Filete, você deu uma pequena aula aqui, então eu vou na sua, Filete. Não, pensei se o capitão lá assinar, tu toma também? Como é que é o funcionamento, a dinâmica da pesquisa científica, o processo de produção de uma vacina. E o Rafael tocou num ponto que é importante, que as pessoas que tenham uma contraindicação, elas devem deixar de tomar por conta de uma orientação de um especialista. No caso, um médico que acompanha ela, que sabe detalhes da sua ficha, né, da sua realidade. Da sua realidade. Agora, nós temos que lembrar que a vacinação ela só é eficiente quando ela é aplicada no conjunto da população. Não é uma prerrogativa individual. Hoje eu quero tomar um chazinho, o meu é de hortelã, o meu é de erva doce. Não é isso. Isso é uma questão de saúde pública, né? O interesse coletivo sempre prevalece ao privilégio individual. Então, uma vacina só tem eficácia se eu me protejo. Então, eu deixo de transmitir para o Filete e o Filete deixa de transmitir, por exemplo, a minha tia Lita, que está nos assistindo nesse momento. Então, nós temos que ter essa ideia de coletividade. Com certeza. E não priorizar o privilégio individual. Bom, de qualquer forma, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que seja o nosso presente de Natal, a vacina da Sinovac, da Pfizer, de onde vier, a vacina de Oxford, ou da Alemanha, ou a americana, ou a russa, a comprovada, e que cheguem todas, viu? E que nós todos tenhamos aí, o mundo inteiro se livre desse vírus que está nos amedrontando e cada dia mais. E tem muita gente que acha que acabou a pandemia. Eu passo pela orla da praia aí, as pessoas sem máscara, uma festa. Gente, vamos devagar, tá bom? Filete, eu quero começar o programa aqui com você com um assunto muito interessante aqui. A zoonose de São Vicente está doando aí 120 cães e gatos, né, prontos para serem adotados aí. Parece que são 66 gatos e 54 cães. Você que quer ter um cãozinho, um gatinho aí, pode procurar a zoonose de São Vicente. Queria que você falasse sobre isso. Não só São Vicente, parece que as cidades da Baixada como um todo tem essa ação. Veja bem, na pandemia, aceitou-se os fatos bonitos e também aceitou-se os fatos feios, né? Então, muita gente, isso é muita gente mesmo, adotou cães, né? Qual o perfil? Pessoas da idade de ouro, da melhor idade, pessoas jovens, filhos de 8, 10 anos, pessoas que têm filhos pequenos, que aí fica o dia todo em casa, às vezes aumenta um pouco o estresse, as brigas, né? É normal, todo mundo que teve irmão pequeno sabe como é que fica, né? Aquela tensão tal, um quer jogar no brinquedo do outro, um tem ciúme da mãe, do pai, aquela coisa toda que é normal no jovem. Em determinado momento a mãe quer matar todo mundo, né? Mata essa molecada aqui que não aguento mais. Não sei se é radical, as pessoas... Então, o cachorrinho harmoniza, o gatinho harmoniza tal. Então, isso foi uma coisa bacana que teve. Mas também, pelo lado negativo, né?
muitas pessoas se viram aí desempregadas, que não é motivo, mas se viram com uma situação afligente, e de repente o marido que está desempregado chegou mais nervoso em casa, a mulher gostava mais do cachorro, né? As mulheres sempre são mais dóceis, né? As mulheres gostavam mais dos cães e o marido, de uma certa maneira, soltou o cachorro. Isso acontece principalmente em pessoas de baixo nível cultural, né? Acabou o casamento aí. Às vezes, bom, enfim, pode acabar o casamento, mas na questão dos pets, o que acontece? Aumentou muito o número de animais abandonados. Como tudo, né? Tivemos uma adoção gigante de animais filhotes. Na minha clínica, chegava em área de mestiço lá, doutor, deu 6 aqui, eu não tenho para que doar. Traz para mim que eu dou tudo. Doava tudo. Às vezes a pessoa nem ia no consultório, levava a domicílio lá para a pessoa. Ligava, mas eu não quero sair de casa, então eu vou levar o cachorro na sua casa. A enfermeira levava, enfim. Então, a doação de animais filhotes aumentou muito. A venda também, né? Tá aí o Quaresma, que vai adquirir um cachorro e tal. É um exemplo vivo aqui na TV. Então, aumentou muito. E também os animais que foram colocados para fora de casa, por algumas pessoas, evidentemente, geralmente de um menor poder cultural, assim, né? Porque um bichinho na rua pode ser atropelado e tal, uma desumanidade. E isso vai para onde? Vai para as pessoas de boa coração, que às vezes o Quaresma já tem um, mas vê um vira-latinha pequenininho na rua, abandonado, a esposa pega e já fica com 2 tal. Né? O difícil é ter um. O segundo é um passo. E de repente, alguns caem nas zoonoses, né? Os animais, de repente, mais arredios, mais tal, vão para a zoonose. E a zoonose está fazendo um trabalho, né? Porque tem muitos animais lá dentro, e graças a Deus, com o trabalho que começou lá com o Oswaldo Justo, eu, através com o Paulo Eduardo Costa, com os protetores da época, onde não tinha ONG, essas OCIPs, né? Porque tem ONGs que são maravilhosas e tem ONGs que pensam que descobriram o mundo, né? Que são eles os primeiros em tudo, né? Que antes, que não teve Arca de Noé, que não teve os santos protetores, que eles são os primeiros a proteção animal do mundo, né? Então, o que acontece? Tirando esses radicais, os protetores normais, né? Nós, naquela época que não existia proteção animal, pela Sociedade Protetora dos Animais de Santo São Vicente, não existia a ONG, desculpa, fomos lá, falamos com o Justo, olha, eu não posso acabar, mas eu vou, a matança em 4 dias, vou passar para 8. Dava mais tempo das pessoas pegarem os animais. E esse efeito foi cascata e acabou a matança. Então, as prefeituras não podem sacrificar animais. Parabéns, foi uma evolução de todos os protetores animais, de todos os médicos veterinários, de toda essa cadeia de proteção animal. O que aconteceu? Não podendo sacrificar, nós temos que doar esses animais, evidentemente. Força a estrutura a doar os animais. E as prefeituras estão fazendo a lição de casa. Infelizmente, nenhuma prefeitura tem suporte para ter 150, 140 animais. Isso não existe, né? Não existe, pô. Falta leitos, às vezes faltam até leitos para seres humanos. Quanto mais você ter 120, 140 locais para ter os cães num conforto relativo. Você não tem isso, né? Então, realmente a gente precisa doar. E você que tem um espaço, que tem uma casa, que tem um sítio, que tem um apartamento, que quer um cachorro, é uma boa opção. Vai na zoonose. Na minha clínica nós também doamos há 30 anos. Tem outras clínicas que também fazem o trabalho. E é legal, pega o animal, desafoga a prefeitura, desafoga o setor e com certeza vai fazer o animalzinho de alguém responsável que soltou na rua feliz. Absurdo. Falando nisso, meu querido Rafael Quaresma, já chegou na sua casa aquele cachorrinho, aquela cachorrinha? Você prometeu? Não, ainda não chegou. Ainda chegou, não? Ainda é não. Natal? É pro Natal? É no Natal, mas eu acho que atrasou um pouquinho, Altair. Então deve chegar um pouco depois, acho que em janeiro as meninas já escolheu a raça? Já é um Shih Tzu, né? Ah, um Shih Tzu. É por isso. Tá. E aí parece que tem mais fêmea do que macho, então... Como a gente escolheu o macho, eu já até disse aqui, brinquei, não, eu sou o único lá, então pelo menos agora o cachorro, pelo vai ficar menos... 3-2. Vai ficar 3-2. Vai ficar 3-2. Cuidado que os São Paulinos vão ficar tristes. Vocês vão perder. Eu continuo em minoria. Pode ter certeza. Mas tá para chegar. E lógico, né? Vai ser uma experiência e tanto. Até no que disse o Filete, veja só, Filete, lá eu tenho as duas, né? A Isabela e a Isadora, com 1 ano e 2 meses de diferença. Nessa pandemia a gente viu a diferença que faz um irmão mais novo, né? Que nem você brincou aqui, quanto elas interagem. Para filhos únicos, a questão do pet, do animal, ela ganha em importância, né? Porque nós vimos isso e acompanhamos até pela escola das meninas, por outras amigas que ou não têm irmãos ou a diferença é muito grande, né? Eu tenho um amigo meu de infância, que tem uma filha na idade da minha mais nova e agora foi pai, Altair. Agora, né, o menino mais novo, o filho mais novo dele vai completar 1 ano. Então, a filha mais velha pouco interage ali, pouco brinca
com o irmão mais novo. Então, essa questão do pet também, dos animais, acaba ganhando em importância. E nesse período sensível a essa situação, o PROCON de Santos fez um trabalho muito mais de conscientização, bastante interessante, junto com o Núcleo Regional da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, visitando pet shops, né? E aí constatamos, inclusive, isso que o Filete mencionou, um deles reportando a nós um aumento bastante expressivo no número, né? Na venda, doação, comercialização ali de filhotes. Então, a gente percebeu também que nesse período de pandemia, que ainda persiste, estes novos hábitos, estas mudanças foram incorporadas ao dia a dia das pessoas. Pois não, Filete? Pois não. O importante também, quando você compra um animal, quando você doa um animal, é você olhar para aquela pessoa, para aquela família e incutir a posse responsável, né? Lógico que Quaresma, pai de 2 meninas, com uma família bem constituída, tal, com certeza vão tratar bem, o cachorro vai ficar igual o teu, vai ficar na casa até a vida toda, né? Como nosso amigo Edgar também, que tem cão, tudo, cachorro fica velho, né? Na casa dele, um dia vai para o Oriente Eterno, porque tem que ir mesmo pela idade, né? Agora, a gente tem que incutir a posse responsável. Não adianta de sair dando o cachorro, e às vezes a gente é obrigado, porque não dá para você em 1 minuto fazer um raio-x da pessoa, né? Mas é importante que a gente também estimule a posse responsável, porque é muito fácil você dar um vira-latinha branco e preto, um vira-latinha, estou sendo mais, né? Sim. Branco e preto, com rabinho e tal, é muito fácil, com 2 meses, mas com 1 ano é muito dificultoso. Por isso que a zoonose, mesmo batalhando, tendo profissionais combatentes, tendo veterinários lá trabalhando e tal, é difícil de doar, porque não são animais filhotes. Se você conversar com o veterinário da zoonose e falar para ele, se você apertar um botão e puser esses 140 animais tudo filhotes, eles vão doar em 1 semana. O problema é o animal adulto, que as pessoas querem pegar animais pequenos para criar do seu jeito e tal, entendeu? Bom, eu vou fazer um intervalo. Vocês querem conhecer minha cachorrinha? Quer conhecer? Isso aqui é uma cachorrinha que eu tenho lá em casa. Pode ser aqui? É compartilhada, guarda compartilhada. Verdade, né? É a Mel, é uma maltês e é do Gabriel. Agora, peraí, agora tem que apagou. Apagou? Rapaz, apagou aqui. Não, olha que judiação. E eu queria mostrar a Mel aqui, que a Mel é uma cachorrinha... O câmera tá bom, ele pôs dali, mas... acho que dá. É uma maltês, olha lá. Que coisa, hein? É a cachorra da Tainá e do Gabriel. Brincadeira, guarda compartilhada, vocês já viram isso? Por quê? Fica na casa... Fica um pouco na minha casa e um pouco na casa do Gabriel, que é a namorada da Tainá. Olha aqui que situação. Até isso, rapaz, vou te contar. E vai acostumando, viu? Pai de menina, né? Exato. Tá bom, vai acostumando. Tem que trazer para cá, né? Tem que trazer para casa, é melhor assim. Intervalo e a gente volta já. De volta no Ponto de Vista desta quinta-feira, hoje dia 29 do mês de outubro. E hoje tem debate aqui pela TV Santa Cecília a partir das 9 da noite. Hoje a TV Santa Cecília traz aqui, apresenta os candidatos da cidade de Praia Grande, os prefeituráveis da cidade da Praia Grande. Hoje você não pode perder aqui na TV Santa Cecília. Irineu, mais uma vez, vai brilhar aqui, né? Suar um pouco também, né, Irineu? Porque a coisa não é fácil. Mas até que é mais tranquilo quando ele sai um pouco aqui de Santos, porque com 16 candidatos querem matar o Irineu do coração. Mas, de qualquer forma, você não pode perder o debate de hoje, viu? Praia Grande, hoje apresentando aqui os seus candidatos à prefeitura pela TV Santa Cecília. Bom, eu queria falar com vocês de um assunto que ontem movimentou, e foi um assunto que movimentou o Brasil inteiro. Aliás, foi notícia para o mundo, né? A notícia de que o SUS seria privatizado, né? Que o governo Bolsonaro, através de um decreto com o ministro Guedes, ministro da Economia, né? E isso até trouxe para a gente uma surpresa muito grande, que o presidente assinando um decreto junto com o ministro da Economia para o SUS é um negócio meio esquisito, deveria ser com o ministro da Saúde, né? Vamos falar de saúde. Pazuello. Mas não, o ministro Guedes. Aí o Brasil inteiro se revoltou, a população, de uma forma geral, encarou isso de uma forma absurda, né? A imprensa, então, nem se fala, os próprios políticos no meio do Congresso Nacional. E no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro volta atrás e revoga um decreto de privatização do SUS. E segundo eles, né,
Tem uma matéria hoje que diz aqui: jamais esteve sob análise privatizar o SUS. Seria uma insanidade falar nisso. Quem está colocando aqui, quem está aqui dizendo isso é o Guedes. Então, não dá para entender. Um dia vem o Bolsonaro e o Guedes dizendo que vão privatizar o SUS. No dia seguinte dizem que é uma insanidade privatizar o SUS. A insanidade me parece estar acontecendo no governo, não é, das pessoas que não têm o que fazer no meio de uma pandemia dessa, em privatização do SUS. Meu Deus, a privatização do SUS já é uma ignorância, já é uma besteira tamanho do mundo. Dentro de uma privatização, de uma pandemia, no meio de uma pandemia, me parece ser insanidade mesmo, seu Guedes. Né? Ministro que já não tem muita gasolina no seu posto, parece com a pane seca. E o presidente Bolsonaro me parece que assinou isso sem ler. Ou se leu, é tão irresponsável quanto. Não dá para entender. E tem gente que ainda ficou defendendo ontem. Eu vi em umas redes sociais algumas pessoas dizendo: não, o presidente está certo. Vocês sabem o que quer dizer privatizar? Passar para iniciativa privada. Passar para o empresário. Suponhamos, eu sou um empresário, vou pegar uma parte do SUS. O que vocês acham que eu quero? Ganhar dinheiro. O empresário visa lucro. Todo empresário. Essa é a regra. O empresário não faz caridade. Pode ser um empresário até com consciência, e temos muito, graças a Deus, no Brasil, que tem consciência social. Mas uma coisa é consciência social, a outra é benemerência. Então, o SUS é do Brasil, é do brasileiro e para o governo federal, de uma importância muito grande para a população brasileira. É obrigação do governo federal dar saúde, educação e segurança à população. Então, me parece que, nesse sentido, falar em privatizar o SUS, queria ouvir você, Rafael. Olha, o Altair, não foi só esse o ponto que repercutiu aí nos últimos dias, né? Ontem também, vocês certamente viram aqui e ouviram a fala do deputado Ricardo Barros, que aliás foi ministro da Saúde, né, algum tempo atrás, falando de um plebiscito para uma nova Constituição. Então, vejam, são coisas, não é, absurdas, coisas que não têm cabimento, aliás, que me parecem não ter também a mínima pertinência. Né? Quando a gente fala da nossa Constituição, que é de 1988, é uma Constituição ainda jovem, né? Aliás, uma Constituição que foi nesse curto espaço de tempo, se a gente contar os 5 anos em que não houve nenhuma promulgação de emenda, a partir de 93, uma série de emendas que desfiguraram ali, né, que alteraram demasiadamente a Constituição. E no momento inapropriado, inadequado, se fala de um plebiscito para uma Assembleia Constituinte ou para uma nova Constituição, acho que embarcando ali até na ideia do Chile. Que tem outra coisa, né? Exatamente, só que o Chile tem uma outra realidade, lá me parece que há mesmo uma necessidade, até porque essa Constituição, não é do Pinochet, que lá está, exato, é da época, né, da ditadura lá do Pinochet, enfim, do general Pinochet, então é um outro momento. A nossa chamada de Constituição Cidadã já foi feita nesse novo Estado, num Estado democrático de direito, talvez tenha pulado algumas etapas, partiu de alguma coisa muito rígida para uma flexível. Eu não discordo ali de uma fala do deputado, lá do ministro Ricardo Barros, hoje deputado, que ele fala, tem muito direito e pouco dever. Mas não é necessariamente pensando numa nova Constituição que se corrige isso. Não é? A ideia de cidadania passa por direitos e deveres, sem dúvida. E no meio de tantas emendas que já foram feitas, ressalvadas ali as cláusulas pétreas, aqueles aspectos que não podem ser mesmo alterados, dá para equalizar, dá para equilibrar isso de uma outra forma. E para chegar na questão da saúde, a parte de tudo isso que o Altair falou, a gente não pode deixar de reconhecer a falta, não é, de uma mínima comunicação eficiente por parte do governo federal. Se a gente relembrar aqui, não é, num passado recente, quantas trapalhadas ali foram feitas, muito mais por causa de uma falha, de uma má comunicação, do que propriamente em relação à ideia. Eu estou muito longe aqui de defender a presidência, o presidente, aliás, não tenho procuração nenhuma para falar em nome deles, e muito menos para defender privatização do SUS. Agora, a gente não pode deixar de falar também que no sistema como está e no sistema posto, há já uma participação da iniciativa privada
nessas situações. Quando a gente fala, e aliás era um dos pontos ali, dos tópicos da parceria público-privada, das OCIPs, direto ou indiretamente você tem a exploração ou a prestação desse serviço por órgãos, ou por entidades privadas, por entidades particulares, ou as OS, as OCIPs, enfim. Então, tudo isso não deixa de legitimar uma exploração ou uma participação na questão de saúde. Agora, é lógico, até pelo que nós temos colocado na própria Constituição, que põe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, seria uma incongruência, uma incompatibilidade pensar numa privatização destes moldes. E tanto a coisa saiu ruim, saiu errada, que eu acho que não deu 24 horas de vigência, de validade desse decreto. Pois é. Ô, Marcos Santana, eu queria ouvir você. Ô, Altair, você usou uma palavra forte, sobre? Que é insanidade, para classificar esse episódio, mas na prática, se eu for parar para pensar, ela é uma palavra precisa, ela é bem objetiva para designar como é que o governo se comportou nesse episódio, e a gente analisando todos os comportamentos do governo ao longo de vários episódios polêmicos, a gente percebe que é um método, né, de você colocar ali o bode na sala, né, para ver o que acontece. Ver se a chiadeira é muito grande, se a chiadeira não for grande, a gente passa a boiada. Então, vários episódios desse governo, do governo Bolsonaro, foram feitos dessa maneira, né? E foi naquela reunião de 22 de abril, fatídica reunião. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixou muito bem claro, né? Olha, vamos desviar a atenção e vamos passar a boiada, vamos aprovar por baixo dos panos, sem os holofotes, sem a atenção da opinião pública, sem a atenção da população brasileira, vamos fazer as mudanças que a gente quer para o país, né? Só que as mudanças que eles querem são extremamente prejudiciais ao país. Quem fala isso aí não sou eu, nem você, nem apenas nós aqui. Quem fala isso também é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que falou assim, olha, depois de destruir o meio ambiente, o Ricardo Salles quer destruir o governo. E aí, como é que o Ricardo Salles reagiu? Escreveu ali, nhonho, uma alusão ao personagem da Turma do Chaves. Coisa, né? Quer dizer, voltamos à quinta série, né? Você, essa mentalidade infantil, né? Ela é traiçoeira, mas ao mesmo tempo é infantilizada. E aí, pateticamente, hoje de manhã, o ministro disse que, eu não era eu. Pegaram meu celular aqui e utilizaram para fazer esse tweet maldoso contra o Rodrigo Maia. Só que eu acho que ele quer enganar a si próprio, né? Porque hoje a gente sabe muito bem de que é possível perfeitamente rastrear de onde partem os tweets, né? Saber a autoria. E também a assessora dele falhou gravemente ali, porque não percebeu, poxa, ficou 24 horas no ar ali, uma piada de muito mau gosto. E ninguém viu? O ministro do Estado, ninguém viu, nenhum assessor viu, que é pago, muito bem pago pelo poder público, pelo erário público, para monitorar esse tipo de situação. Quer dizer, o ministro Ricardo Salles, ele acha que pode fazer todo mundo de idiota. Só antes de passar aqui ao meu amigo Filete, o Guedes disse, não, mas isso aí é uma PPI. PPI o que é? A parceria público. E vai para ser privado, é de investimentos, né? É quase que, não é uma PPP, mas é uma PPI. Ia ser privatizado, sim. Aponta, né? Hoje já temos aí, como colocou aqui o Quaresma, as OS, as OCIPs, né, que já fazem, mas é lá na ponta e é o município, né, ou na maioria, ou às vezes o Estado, mas não o governo federal. O governo federal não pode mexer com isso, eu acho, né? É minha humilde opinião, Filete. E pode ver vocês falarem, ter que concordar com vocês, né? Não precisa, eu não sabia que ministro tinha que ter babá agora, mas alguns ministros precisam, né? ter babá. O assessor tem que ficar controlando o que eles falam, o que não falam, mas isso é comum. Né? Já tivemos presidente de clubes que eram assim, já tivemos presidente de entidades, então, né? Muitos presidentes de entidades às vezes bebem, falam besteira durante a madrugada e depois alguém tem que vir corrigir, né? Temos até entidades aqui em Santos que são assim também, né? Mas, enfim, vamos lá falar do que interessa. Eu acredito que, se você comparar a nossa economia com a americana, os Estados Unidos, quando estava antes da pandemia, tinha 2 milhões de desempregados, ou seja, 2 milhões de pessoas que não queriam trabalhar. Que é aquele que está estudando, ou de repente ele tem uma vida mais low profile e não quer trabalhar mesmo. Então, 2 milhões, para uma população de mais de 200 milhões, é um achado, né? Tá. No Brasil, nós já tínhamos 13, 14 milhões, né? Então, hoje, mas hoje os Estados Unidos têm 30, 40 milhões de desempregados. Sim, mas quando a economia ativar, eles apertam o botão e volta tudo de novo, porque lá o cara trabalha num fast food,
trabalha 5 dias, trabalhou mal, o cara manda embora, contrata outro, põe outro tal, e a economia gira assim, entendeu? Aqui nós já temos algumas amarras, tudo tal. E o país que depende de empregos, tem muita população carente, nós precisamos ter um sistema de saúde pelo menos razoável, né? E nós vimos lá na pandemia que o SUS foi muito útil, né? Foi muito útil, auxiliou muito. Nossa. Então a gente não pode num país... Imagine essa pandemia sem o SUS. Então, a gente não pode num país de terceiro mundo, né, que nós estamos lutando, com muitas pessoas inteligentes, com muita gente trabalhadora, muita gente honesta, a gente não pode pegar o nosso país e colocar todo mundo no plano de saúde, todo mundo empregado, tal. Deveria. Se nós tivéssemos uma economia como a americana, o cara tem plano de saúde, o cara tem um dinheiro guardado, e alguns vão para o hospital, esses 2 milhões que não trabalham, se não tiver algum familiar rico tal, vai para um sistema assistencial de evangélicos, de padres, enfim, assistenciais assim que existem também nos Estados Unidos, mas é uma minoria. Agora, nós não podemos aqui ficar sem o nosso sistema, porque muitas pessoas dependem do sistema, né? Muitas pessoas, e o sistema ajuda nas pandemias, nas epidemias e tal. Então, realmente, acabar com o SUS é uma arbitrariedade num país como o nosso, né? Não tem como. Olha, com todos os defeitos, com todo o atraso que há, e eu vi aqui no meu WhatsApp, muita gente me passando aqui, no Face, Altair, mas o SUS, tem gente que fica 6 meses para marcar uma consulta no SUS e para ser atendido, para não sei o quê. É verdade, eu sei que tem isso, e aí sim o governo poderia intervir para agilizar, para melhorar o SUS, porque o SUS é o maior programa, é o maior programa de saúde do mundo, né? Se tem um plano de saúde maior que o SUS, eu não conheço. É o maior plano de saúde do mundo. Tem defeitos? Claro que tem. Pode melhorar? Muito. Mas olha, tem pessoas que entram aí com medicamentos caríssimos. E quem é que fornece? O SUS. Caríssimos. Que nós não conseguiríamos pagar. Gente, não é coisa pouca não. Tem medicamento que custa 100, 200, 300 mil reais, é isso? Ou mais? E o tratamento de hepatites é caríssimo, acho que são 5 outra mil coisa por mês. Tem coisa muito além disso. Eu acho que o SUS, com uma boa gestão, pode-se fazer as PPP. Você vê que algumas prefeituras, nós estamos num momento... Mas sim, mas é na ponta. Fizeram, por exemplo... Mas é na ponta. Não, sim, mas fizeram, por exemplo, mutirões de catarata. Sim. E tem muitos médicos, por exemplo, eu mesmo já fiz várias cassações aí para a prefeitura, sem problema nenhum. O governo de São Paulo não fez um mutirão lá? Isso. O Dória não fez um mutirão? Sim. Ponto. Ponto. É que lá ainda tinha esse mutirão justamente com a iniciativa privada, né? Quer dizer, Sim. a ideia era Então, mas justamente mutirão? trazer... Não fez esse mutirão? Estão falando o seguinte... Mas é na ponta. Uma área que está, de repente, meio... Caótica. Pô, vamos pegar os oftalmologistas, quem quer trabalhar? Vamos fazer um mutirão, os oftalmologistas vão ajudar, vão fazer uma ação boa para Deus, para a terra, vão aparecer também, porque a imagem fica... Mesmo que haja tudo. Então, assim, mesmo que haja pagamento pequeno, mas né? Sim, mas pequeno, tem pagamento de material pequeno, mas tem a propaganda institucional, agora, tem a filantropia, né? Não dá para você privatizar o sistema como um todo, isso não é brincadeira. Pois não, Marcos, rapidamente... O Luiz Henrique Ernesto, ele mandou uma mensagem para a gente aqui, ele diz o seguinte, em momento algum o decreto falava em privatizar o SUS. Se você ler a íntegra, entenderá. Na verdade, acho que vamos ter que discordar aqui. Não só eu, acho que os especialistas falaram isso, os membros do Conselho Nacional de Saúde, secretários estaduais de saúde do Brasil inteiro, que leram o decreto e falaram assim, realmente, o decreto diz que é privatização, sim. E tem uma diferença muito grande. Ele cita aqui também que existem algumas cidades, como Santos, que adotam o modelo das organizações sociais. Sim. Mas são coisas completamente diferentes. Mas é na ponta isso. Quando a gente fala na ponta, é o último lá, assim, ó, o município contrata lá para fazer um serviço, para... A gestão. Uma gestão é diferente. Agora, não a rede dá de para atenção você... básica é muito mais complexa. Envolve vacinação, saúde preventiva, o tal do postinho. É uma rede nacional capilarizada, está presente em todos os municípios. Por exemplo, qual empresa vai se interessar em explorar... 5 mil e poucos municípios. Um posto de saúde no meio da selva amazônica. Não vai, porque não vai dar lucro. Então, aquela população vai ficar desassistida. Então, esse tipo de modelo não funciona para o Brasil. Educação, saúde e segurança pública é dever do governo. Para o intervalo e a gente volta já. De volta no Ponto de Vista desta quinta-feira, 27 de outubro, lembrando hoje aqui pela TV Santa Cecília,
os candidatos à Prefeitura da Praia Grande. Tem debate, mediação do Irineu, não é? E todo o departamento de jornalismo da TV Santa Cecília, que vem fazendo aí um trabalho belíssimo nessas eleições. Aliás, a única TV que vem fazendo esse tipo de debate, né? Que vem trazendo todos os candidatos aqui e todas as cidades da Baixada Santista. Parabéns ao departamento de jornalismo da TV Santa Cecília. Falar em jornalismo, saiu aí uma pesquisa XP, em São Paulo. PESP de São Paulo. Para a Prefeitura de São Paulo. Exatamente, a gente mostra um retrato exato da situação da corrida eleitoral em São Paulo. O atual prefeito Bruno Covas oscilou para cima, subiu 2 pontos, de 25 para 27. Celso Russomano despencou 5 pontos, agora tem 22 pontos. Guilherme Boulos oscilou acima da margem de erro, 4 pontos, agora tem 16. Márcio França permaneceu estável com 8 pontos. E Gilmar Tato, do PT, oscilou um pouquinho para cima, agora tem 5 pontos percentuais. Olha aí, XP. Lembrando que amanhã, me parece que amanhã tem mais duas instituições que fazem... Ibope e Badra. Ibada e Ibope amanhã também na Prefeitura de São Paulo. Olha aí, ó, a gente já tinha comentado aqui, né, sobre a Prefeitura de São Paulo, que vem sendo muito disputada aí, e que havia uma entrada aí meio que inesperada, que é do Boulos, né? Do Boulos chegou com a Erundina e me parece que está levando aí uma vantagem muito boa sobre os demais candidatos, depois do Bruno Covas e do Russomano. Olha, é difícil essa análise em relação ao Boulos, né? Assim, da pesquisa, tudo, até pela bandeira que impunha lá, pelos valores que prega, acho uma coisa, não é? Ainda mais falando da Prefeitura de São Paulo, ali um percentual um tanto quanto expressivo. Agora, em relação ao primeiro colocado, ao prefeito, né, e candidato à reeleição Bruno Covas, não há muito surpresa não, né? Não, só um ponto que me parece relevante é só relembrar que ele era vice-prefeito, né? Então também essa gestão, embora ele tenha sido vice-prefeito, assumiu mesmo efetivamente em 2018, né? Então é quase que um meio mandato ali para mostrar esse trabalho, mostrar o serviço à frente como prefeito da maior cidade do país. Então, claro, né, no início da pesquisa os números apontavam um outro cenário e obviamente com a campanha na rua e tudo lá acontecendo e na figura de prefeito havia já essa ideia de um crescimento e esse crescimento se concretizou. Agora, essa subida do Bruno, eu acho que bastante normal, né, que vem fazendo um trabalho até, as pessoas que moram em São Paulo dizem que é muito bom. Então, até aí, tudo bem. Só que o Russomano que estava na frente, o Russomano sempre comete algumas gafes, né? Sempre ele fala, o Russomano era melhor ficar calado, rapaz, não dá entrevista. Porque há poucos dias atrás, ele disse o seguinte, que os moradores de rua não pegam o Covid porque não tomam banho. E aí pegou mal para burro, um mal-estar danado, né? E aí não é bem isso que eu falei, mas claro que foi isso que ele falou. O pessoal não toma banho, não pegava Covid. Aí já caiu bastante. E ontem, me parece que ontem, hoje, não sei quando, eu vi a notícia agora que me contaram aqui, ele trouxe mais uma pérola, mas essa é desumana, né? Segundo, você viu aí a notícia, o Santana? Sim, ele foi dar uma palestra numa entidade. E falou... E aí insinuou que o Bruno Covas não viveria por muito tempo, né? Então, quer dizer, precisaria prestar atenção em quem seria o prefeito de São Paulo? O vice, né? A vice, no caso, né? E perguntar para os médicos qual que é a situação de saúde do Bruno Covas, né? Meu Deus, olha, vai cair mais um pouco aí, porque quando você mexe... Mas é melhor, o Celso Russomano precisava de alguém dar lugar dele e falar, cala a boca, fica quieto, porque tá perdendo ponto, rapaz. Não é possível falar uma besteira dessa, não, Filete? A questão que envolve... Talvez até vai acelerar a campanha do Bruno, né? Porque o cara tá nas últimas, mas tá guerreando lá com a prefeitura, né? Não é? Então, assim, né? O Bruno, ele foi um herói, né? Nessa questão. Doente, não se afastou. Pegou Covid? Pegou Covid. Foi né? morar Então, na prefeitura? Assim, eu não estou em São Paulo para correr diretamente, eu tenho os tios, parentes lá, tudo, mas falo que a cidade está equilibrada, né? Lógico, São Paulo tem N problemas, né? Tem várias subprefeituras, é um mundo, né? Você vê que São Paulo, com 20 milhões de habitantes, é quase metade, 4 populações do Uruguai, é metade da população da Argentina, então é muita gente. Então, realmente tem N problemas, mas... Parece que o candidato Celso Russomano, que
é um bom apresentador, mas às vezes ele tem um destempero e isso pode prejudicá-lo, né? Falar que, olha, toma cuidado, ninguém vai votar Altair, porque ele pode morrer. É brincadeira, não vai conseguir fazer o mandato. Ô, Russomano. Altair, estávamos concordando com tudo até agora. E agora eu vou discordar do Filete quando disse que o Celso Russomano é um bom apresentador. Eu acho que muito pelo contrário. Apesar de ele ter esse apelo popular, né, ele se intitula o defensor do consumidor, na prática, ele humilha os mais humildes. Quem não viu o vídeo que circula na internet, que ele vai no supermercado, e a pobre da caixa do supermercado ali, coitada, ali está defendendo ali o seu ganha-pão, ele humilha ela. Mas esse tipo de comportamento, ele não faz com o dono o dono do mercado, o grande empresário. Ele é valente ali com o humilde. Então, Filete, com todo respeito... Não, eu falei bom apresentador no sentido que ele tem desenvoltura, eu acho que esse tipo de agora ele erra também, né? Revela muito sobre o Celso Russomano. Aliás, esse comportamento dele que ele faz diante das câmeras já lhe rendeu vários processos aí, não é mole, muitas condenações de pessoas que foram constrangidas ali por conta dessa atuação dele sobre os holofotes, querer atuar para a audiência. Pois não, Rafael, aproveitar o que colocou o Santana, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem muitas ressalvas, né? E bastante restrições. Vocês são bastante acionados lá por ele, né? Então, só que o problema é que muitas das vezes as pérolas que ele solta reflete de forma negativa na proteção do consumidor, não é? Aliás, vai contra. Aliás, né, agora ele começa recentemente... certo, mas quando ele bate muito, às vezes... Por exemplo, agora recentemente, né, tá cheio de meme dele na internet, no WhatsApp, certamente vocês receberam aqui, a promoção, leve 5, pague 4, aí então o consumidor fala, olha, eu quero levar aquele 1 lá que é de graça, né? Não quero levar 5, eu quero levar 1 de graça, enfim... Coisas, logicamente, que satirizando ali, não é? Brincando com a figura, mas é o que ele prega muitas das vezes, até mais numa área ali de sensacionalismo do que propriamente tecnicamente, né? Eu aqui à levando frente... a coisa pela seriedade, né? Eu aqui à frente do PROCON, Altair, me lembro, né? E já presenciei isso junto a consumidores e fornecedores que fazem referência ao programa de televisão, a muitas coisas que ouviram lá, coisas estas ou informações estas que não são corretas. Por exemplo, fracionar a bandeja de iogurte porque eu quero levar 1 iogurte, não é? Não é possível, né? Não é possível. Aliás, esse fracionamento que vai implicar na informação nutricional, data de validade, o que o código diz é que o fabricante, o fornecedor, quando ele fornece no mercado de consumo aquele produto daquela maneira, não pode o comerciante fazer diferente. Então, o que gera autuação é justamente o comerciante que fraciona, por exemplo, a bandeja de iogurte. E o deputado, né, muitas das vezes, incita né, e presta esse desserviço aos consumidores. Esse vídeo que o Santana se referiu era justamente isso. Ele estava num supermercado e a menina do caixa, coitadinha lá, passou maus momentos, que ele e uma outra que estava com ele lá, uma consumidora, suposta consumidora, queriam fracionar, inclusive, um papel higiênico, cara. É um negócio de louco, não dá pra... Como é que vai cortar, gente? Tem coisa que não dá, pois não, Guilherme? Não, eu pedi a palavra aqui, uma pergunta aqui para o Rafael Quaresma. Opa! É da dona Aurelita Chagas, que vem a ser a minha tia Lita. Um grande beijo de tia Lita. Ela pergunta se o PROCON pode ser acionado por conta de mentiras ditas por alguns candidatos. Olha, eu não sei se, né, graças a Deus ou não, mas não pode, porque a gente já tem, acho que, muito trabalho em relação também, né? a esse aspecto, em relação a esse ponto, porque no Código de Defesa do Consumidor, como a oferta ou a promessa, ela vincula, né, num português bem claro aqui, o que a lei diz é que prometeu tem que cumprir. Na relação de consumo, na questão eleitoral, aí é um pouco diferente, então o PROCON fica de fora dessa. Agora, vamos falar sério aqui. Vocês já imaginaram, o Filete levantou aqui, quem é que levantou o tamanho de São Paulo? Foi você, né, que falou? Eu, acho que o Filete falou. São Paulo é o mundo, gente. São Paulo não é grande, São Paulo é o mundo, né? Imagina você ser prefeito de São Paulo. Você vai cuidar de uma cidade que é maior do que vários estados brasileiros. Países até. Vários países. O Uruguai é um deles, né? Me parece que o Paraguai é quase o tamanho de São Paulo, a população do Uruguai. 22 milhões, mais ou menos, é isso? Quase o mesmo tamanho. Então, gente, cuidar de São Paulo, já pensou? A Penha. A Penha é uma cidade. Aí você vai para o Tatuapé, é outra cidade.
tudo ali uma cidade, que juntando dá 20 milhões de pessoas. 20 milhões, é isso? É a população de São Paulo hoje? 20 e pouco, a grande São Paulo. A grande São Paulo? São Paulo, só São Paulo que não chega a 20 milhões, é um pouco menos. 12, né? né? 12 milhões, 12. 13 milhões. É. Gente, mas imagina 13 é muita milhões gente. de habitantes. É muita Nós coisa, temos muita aqui na gente. Baixada Santista, cidades aqui, juntando tudo aqui, vai dar 1,5 milhão. 1.800. 1.800. 1.800? 1 milhão e 800. Se juntar tudo, dá 1 milhão e 800. Lá nós temos 10 vezes mais. quase 10 vezes mais. Gente, cuidar de São Paulo É cuidar de 8, 9 Baixada Santista. Né? Nossa! Olha só, primeiro, a economia brasileira é o Brasil. Segundo é o estado de São Paulo. E terceiro é a cidade de São Paulo. E depois, aí você pega um outro estado aí, que pode ser o Rio Grande do Sul ou o Rio de Janeiro, não sei. Mas é mais ou menos isso a economia brasileira. São Paulo é uma cidade muito grande. Ser prefeito de São Paulo não é brincadeira. Não é uma tarefa fácil para quem quer que ganhe aqui, ou Boulos, ou Márcio França, ou o Gilmar Tato, está com 5% aí, né? O Gilmar Tato empatado tecnicamente com o Márcio França aí, no sentido, né? 3 para baixo, é 3, né? Isso, 3 é. pontos? 3 para baixo, 3 para cima dá empate. O Boulos subiu muito, 16, né? Então nós poderemos ter, e o Russomano, em todas as campanhas que ele entrou, ele desidratou, né? Durante a campanha, foi perdendo. Se o Boulos subir mais um pouquinho, nós poderíamos ter aí um segundo turno muito diferente do que as pessoas imaginavam, muito diferente. Verdade. Com Boulos e com Erundina, né? Erundina, as pessoas já não acreditavam mais. E eu falo que as pessoas têm que ter respeito pelas outras pessoas, né? Você tem que respeitar, você pode até não concordar com a ideologia, com o modo de pensar, mas você tem que respeitar as pessoas. A Erundina, já com a sua idade avançada, né, uma mulher que sempre viveu na sua simplicidade, foi prefeita de São Paulo e entrando nessa chapa do Boulos, eu tenho certeza que muito desses pontos aqui se deve à Erundina, viu, Filete? Com certeza, né? Porque a mulher é íntegra, né? Na política a integridade é muito importante, né? A honestidade e tal. Então, ela tem esse selo. Tem esse selo, embora muita gente não concorde com a ideologia, mas o selo que ela carrega é muito forte. Né? Tem outros candidatos que tem o selo de ladrão, né? Tem isso também, não tem selo de ladrão? Não precisa falar quem é também, só para concordar ou não. Se ele fala aqui um nome já, eu me complica todo. Tem candidato aí que você fala, esse é ladrão. Não tem? É assim a coisa, Olha, Rafael? Pode ser que tenha, viu? O selo é complicado. É. Você não pode levar um selo errado, meu amigo, que carrega pro resto da sua vida. E na política, né? Depois que você perdeu a credibilidade, esquece, perdeu tudo, não tem mais nada. E olha que no Brasil a gente está perdendo aí algumas coisas. Tem um cara da cueca lá, o senador, esse está acabado, né? Esse realmente fez uma live esses dias, uma live não, fez um pronunciamento pelas redes sociais, dizendo que ele estaria sendo crucificado antes, né, de ser julgado, mas não tem nem o que julgar. Dinheiro na cueca, senador? Dinheiro na cueca, senador? Acabou. Vamos embora. Obrigado, Filete. Eu que agradeço, né? Realmente, se o dinheiro fosse lícito, não precisava esconder, não, né? Cueca. Que tem 100 mil, o senador ganha 50 por mês. Esse é o chamado dinheiro sujo, né? O senador esquece 50 por mês. Ó, isso aqui são 2 meses de salário meu, tenho aqui em casa e tal. Não tem. É como ele está preocupado, eu estou conversando com a Polícia Federal, eu falei, pô, por que o cara não falou que era dele? Um senador da República, de uma idade avançada, é meu dinheiro, tenho empresas, eu tenho isso e tal. É meu. Né? Não, mas quando o dinheiro é lícito, a pessoa fica com medo. Dinheiro sujo. Marcos, um abraço. Um abraço até amanhã. Ô, Rafael, mais uma vez um prazer tê-lo aqui. Hoje, todo de vez. Você não é palmeirense, não, né? Não sou. É só o uniforme do Tá, Procon, então por tá tudo isso. certo. Muito Valeu, eu que agradeço, uma alegria participar. A todos vocês que estiveram conosco aqui no Ponto de Vista, muito obrigado. Uma ótima tarde e amanhã a gente está de volta. Até lá.